Você sente necessidade de ser mais produtivo no trabalho? Você sabe o que é produtividade? Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, continua ouvindo a gente. Olá! Começando mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde nós falamos sobre carreira, mercado de trabalho, desemprego, produtividade e muito mais. Eu sou a Bru Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. E hoje nós vamos falar sobre produtividade. E olha, Lê, produtividade é um tema muito recorrente hoje no mercado de trabalho, hein? Eu sinto que o tempo todo a gente está correndo atrás do nosso rabo, sabe, Bru? O tempo todo a gente está tentando encontrar formas de ser mais produtivo, de fazer coisas... Tem os livros, né, famosos, fazer o dobro pela metade do tempo, vamos ler a arte de fazer acontecer, vamos ser produtivos. A gente está o tempo todo nessa busca de ser mais produtivo, fazer mais com menos. E a gente tem aqui um artigo, vamos dizer assim, né, que está encabeçando esse episódio. A gente convida depois para vocês lerem, mas ele tem algumas críticas e traz uma nova roupagem dessa produtividade, né? E ainda mais agora, né, que a gente já está mais de um ano em isolamento, o pessoal ficou meio louco no ano passado em aproveitar esse tempo dentro de casa. Isso também deu uma surtada no pessoal, né? Você sente que o pessoal também foi tentar ter uma hiperprodutividade e meter os pés pelas mãos? Eu senti que veio uma onda crescente de hiperprodutividade, onde as pessoas estavam compartilhando certificados, estavam buscando cursos e mais cursos online. E aí depois, Alê, teve uma queda na produtividade, pelo que eu percebi, assim, identificando em redes sociais ou conversando também com profissionais, que teve uma queda grande. Então, como poder lidar com essa situação, né? Como você manter a sua produtividade, manter as suas entregas e também ter esse equilíbrio na vida, né? O que você falou, as pessoas estão querendo preencher, porque é um preenchimento de vida, né? A gente está preenchendo o nosso tempo completo. A gente quer preencher as 24 horas do dia e isso pode ser um problema mais para frente. E é muito interessante esse artigo que a Lê comentou, que traz uma visão um pouco mais diferente do que as pessoas estão sempre compartilhando, comentando por aí, né, Lê? A gente fala muito, como a gente fala de produtividade, vamos começar, né, acho que pelo início, né? O que é ser produtivo, né? Isso é também uma questão que é relativa, né? O quanto que você tem que produzir, o que é ser produtivo? Vamos começar por aí, né? Sim, o que é ser produtivo, né? Eu acho que, começando do início, produtividade. Eu gosto de trazer o exemplo de uma indústria que tenha que produzir, né? Que tenha que produzir, seja o que for, o material que for. O que precisa ali naquela máquina para produzir um objeto, para produzir um produto? A gente precisa de recursos, tem ali a esteira, né? Que vai passando por todos esses processos, então temos os recursos necessários, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa realidade. Os recursos seriam tempo, dinheiro, disposição, energia. Então, esses são os recursos e tem os processos. Então, os processos de fazer cadastros, processos de trazer ali planilhas, passar por aprovações e tudo mais, para no final do dia a gente ter o resultado, que seria o produto. O resultado esperado ou o resultado além do esperado, né? É o que todo mundo deseja aí no final do dia. Acho que deu para entender bem, né, Lê, o que seria essa produtividade? Seria esse resultado da soma dos recursos que você tem com os processos que você vai realizar ali durante o dia. Não, eu acho legal você trazer esse exemplo da máquina, porque justamente a nossa reflexão nesse episódio é a gente lembrar que nós não somos máquinas, né? Uma máquina, você consegue ali prever quanto que ela vai produzir, ela tem uma continuidade, então você tem lá o recurso, como você mesmo falou, então eu vou fazer vou fazer uma cadeira, eu consigo produzir tantas cadeiras por minuto, X. Com o ser humano não é assim, né, essa estabilidade, né, essa constância. Existem uma série de fatores que fazem a pessoa ser mais ou menos produtiva. E aí você tem uma série de recursos que as pessoas criam, né, ferramentas. A gente até falou de alguns livros. Eu adoro o livro A Arte de Fazer Acontecer. Ele me ajudou a ser muito mais produtiva, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e interfere muito o tipo de atividade,
a sua motivação e o quanto que você vai conseguir entregar, o dimensionamento de fato. E o que aconteceu do ano passado para cá foi esse negócio de você ter que produzir, você meio que houve essa movimentação, que é quase um desespero ali de, como eu estou dentro de casa, eu vou fazer o melhor uso disso, e a galera, eu vou estudar, eu vou encaixar um webinar, eu vou encaixar 3 leituras, e eu comecei a perceber, né, que faltou um pouco de o porquê que eu estou fazendo isso. E aí, quando eu me deparei com esse artigo, vou agora explicar um pouco melhor, ele traz uma discussão, é um artigo que não é recente, de 2019, do Adam Grant. Ele é um psicólogo, escreveu alguns livros sobre, não sobre produtividade, ele escreveu um livro sobre pensamento, sobre reflexão, outras coisas. E aí eu acho bem legal que logo no início do artigo, eu vou parafrasear aqui, que o título do artigo é: Você pensa que produtividade é a respeito de gestão do tempo, mas ele é sobre gestão da atenção. E isso para mim, eu falei, nossa, meu, faz todo sentido, porque hoje você tem o problema da atenção. A gente é tão, como é que eu posso dizer? Toda hora a gente é Tem muitos parado por estímulos alerta. externos, né? Isso, obrigada. Então, Bru, aí eu estava fiz uma matéria na faculdade, um curso, né? Tipo 2 aulas ali de gestão do tempo, e a professora trouxe uma pesquisa que foi feita pela Microsoft lá em 2004, e as pessoas conseguiam manter um foco pleno por 14 segundos. Depois de 10 anos, eles fizeram a mesma pesquisa com pessoas da mesma idade, com as mesmas pessoas, uma pesquisa ali bem grande, e esse foco caiu por 8 segundos. Então, qual que é a conclusão, né? A tecnologia, ela influencia demais nesse foco pleno. Então, assim, quanto tempo plenamente a gente consegue focar. E eu achei muito legal essas 2 relações, porque aí cai um pouco essa ideia de que a sua produtividade, ela está relacionada ao tempo que você tem para fazer, quando na verdade a produtividade ela está muito mais relacionada à atenção que você dá para aquela atividade. Fez sentido ou ficou muito confuso? Não, fez total sentido, Ale. Até pensando no nosso episódio, o mito de ser multitarefa também, que falava um pouquinho, né, para quem quiser ouvir depois, acho que super interessante também a gente mencionar aqui, fala disso, né, a gente fala um pouquinho dessa questão de atenção. Então faz total sentido. Para poder ser produtivo, para a gente conseguir fazer ali a atividade, trazer o resultado bom, a gente precisa ter um tempo, precisa ter foco e atenção. E a gente exige esse tempo para criar esse fluxo mental para trazer até as informações, como eu mencionei, né, no início, para trazer essas informações, para trazer essa parte mais criativa para você resolucionar esse problema, para você trazer a resposta, para você finalizar uma atividade que muitas coisas a gente acaba deixando pela metade ou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, aí que entram as técnicas que você até comentou, que é da técnica Pomodoro, que é para facilitar ali a sua atividade, né? E é bom, para quem nunca ouviu falar dessa técnica, eu vou fazer aqui só uma explicação rápida como que ela funciona, mas é uma técnica onde você desabilita todos os alertas, tá? E geralmente você faz tempos de 20 minutos, intervalos de 5. Então, 20 minutos focada naquela atividade. E justamente a gente quer falar um pouquinho sobre produtividade aqui, a gente já falou dessa hiperprodutividade do isolamento, tomar cuidado e não fazer várias coisas ao mesmo tempo, e é esse convite que a gente quer fazer para você hoje. Se você caiu nesse episódio porque você quer ser mais produtivo, em vez de você ficar fazendo a gestão do tempo, em quanto tempo eu vou demorar, você tem que começar a pensar o porquê que você está fazendo aquela atividade, e não tanto no tempo que ela vai levar. Porque o que nesse artigo do Adam ele defende, e que eu achei assim realmente sensacional, ele questiona muito a motivação e o quão motivado a gente está para fazer aquela atividade. Obviamente, ele não vive no mundo de Alice no País das Maravilhas, ele sabe que a gente tem que fazer atividades que a gente não gosta, mas quando você entende a intenção do porquê que você está fazendo aquela atividade, isso influencia demais na sua produtividade. É só você parar para pensar ali, quando você está trabalhando. Quando você sabe o porquê que você está fazendo aquela atividade e aquilo tem um significado para você, isso influencia diretamente na sua produção. Você fica mais afim de fazer aquela atividade. Não sei se você percebe a diferença. Para mim, Bru, quando eu tenho que preencher, sei lá, uma planilha,
que eu não entendo para que ela serve, eu não entendo aonde que ela vai, o que eu vou usar aquela informação depois, isso me dá uma bodeada na hora de fazer aquela atividade. Percebo, Ale, e até tem uma explicação, né? O que você falou, a gente tem que focar no objetivo, a gente tem que ter claro. A produtividade, vou ser produtivo, não é um objetivo, você não tem uma intenção. A sua intenção é linkada com algo emocional. Então, quando você falou lá atrás, nós somos diferentes de máquinas. Sim, porque o ser humano tem emoção, tem sentimentos. Nós temos um sistema que é o sistema límbico, que produz todas as nossas sensações, todas as nossas emoções, e esse sistema é ativado quando nós criamos um objetivo claro, nós temos uma motivação muito mais clara, e aí você consegue produzir toda uma cadeia de sistemas que faz com que você tenha um foco maior, porque você tem uma sensação de satisfação e de prazer quando você conclui aquilo que você mentalizou, que você trouxe para si. Um objetivo, quanto mais claro o objetivo, mais fácil e mais satisfação vai trazer. Então, é questão de treino até, Ale. A produtividade a gente consegue alcançar treinando, a gente treina o nosso cérebro para poder ser produtivo. E um dos principais vilões que eu acho importante a gente trazer aqui também nesse episódio é a procrastinação. Eu sempre vejo a produtividade e em seguida, Lê, a pessoa comentar de procrastinação. O tanto que você está procrastinando, vamos evitar a procrastinação. A procrastinação, visando aí pelo lado do cérebro, né, toda a parte da neurociência, a procrastinação é quando o nosso cérebro, ele quer descansar, ele quer guardar energia, na verdade. Ele, como a gente já mencionou, ele é preguiçoso, ele não quer gastar energia. E tem algumas atividades que a gente precisa gastar uma energia maior. Então a gente começa a jogar essa tarefa para depois, e vamos postergando, vamos sempre deixando para depois, para a gente trazer o foco na satisfação momentânea. Eu acho interessante trazer esses pontos também, que ficam muito mais claros. O que você acha? Não, total. E quando você fala da procrastinação, a gente procrastina por várias razões. A gente tem até um episódio sobre procrastinação, não lembro o número de cabeça, mas uma das coisas que a gente discutiu na época, acho que esse episódio foi até com a Fê, Bruno, foi contigo. A gente fala um pouquinho sobre a questão de procrastinar quando você não sabe como fazer, ou você tem um receio, ou não se sente seguro para fazer. Então, isso influencia bastante, entender a intenção. Por que você está fazendo isso, como fazer, isso também vai garantir a sua produtividade. Eu acho legal você ter falado de sistema límbico, da questão da questão, você falou de um termo mais bonitinho, mas da neurociência, porque justamente a mente, ela tem, como se fosse assim, regiões que você aciona de acordo com uma atividade. E justamente eu queria conversar um pouco, quando você entende a intenção daquela atividade, como ela vai funcionar e o tempo que você tem que dedicar a ela, você tem que pegar na sua agenda, já que a gente está falando também um pouquinho de gestão de tempo, um pouquinho de estruturar a sua rotina, se você está falando que o foco da minha produtividade é a minha atenção, você tem que começar a pensar que durante o seu dia você tem diversas atividades que requerem atenções diferentes. Vou dar um exemplo, tá? Eu, por exemplo, demando muito mais tempo em responder e-mail, porque eu tenho que ler aquele e-mail, eu tenho que entender, do que às vezes, sei lá, montar uma admissão. Que é uma triagem de currículo. Vou fazer esse exemplo que para mim é mais fácil, tá, Bru? De triagem de currículo, eu tenho o perfil ali da vaga na minha cabeça. É quase que uma atividade repetitiva, sabe? Eu não gasto muita energia para fazer uma triagem de currículo, porque eu estou lendo ali no sistema, os currículos são parecidos, eu já tenho as palavras-chave na minha cabeça, então eu vou fazer aquela triagem mais rápida, ela não me demanda tanta energia. Agora, sei lá, montar uma apresentação do zero, onde eu tenho que exercitar a criatividade, você concorda que eu estou meio que usando áreas do cérebro diferente? Sim, com certeza. Você está usando áreas diferentes e que demanda mais energia e concentração. Então, assim, é muito legal eu pegar, por exemplo, colocar essa atividade que requer uma criatividade naquele período do dia que eu estou mais ativa. Às vezes pode ser que não seja o início do dia. Pode ser que, de repente, a minha criatividade, eu
começo meu dia às 8 horas da manhã e eu percebo que às 10, meu, passo aquele mau humorzinho, a minha atenção tá boa, mas eu não vou colocar depois do almoço, porque depois do almoço eu fico bodeado. Então eu vou colocar esse PowerPoint, esse que demanda de criatividade para o início do dia. Então, é a gente jogar e começar a ver assim, olha, eu tenho que fazer essas atividades, eu tenho essas entregas, eu vou colocar essa atividade e encaixar como se fosse uma peça, né, um Tetris ali, e você começar a perceber que aquelas atividades, isso eu vou usar agora o artigo do Adam, que ele fala, que não funciona, e ele já percebeu isso, e tem pesquisas que comprovam, que não funciona você, por exemplo, assim, tem uma atividade que você detesta, vou dar o meu exemplo, tá, Bru? Eu detesto fazer parecer de candidato. É uma das coisas que eu menos gosto de fazer. Eu acho chato, eu acho que eu não faço tão bem. Então, assim, putz, eu vou lá e procrastino, sabe? É uma coisa que não suporto fazer. O que ele recomenda? Quando você tem uma atividade que você sabe que você vai ter que fazer e que você não gosta, o que você vai ter mais dificuldade, geralmente as pessoas fazem assim, eu vou fazer o que eu gosto primeiro, eu vou priorizar, e daí eu vou fazer aquilo que eu não gosto depois. Ele já sugere fazer o contrário. E ele faz uma analogia nesse artigo que eu achei, tipo, sensacional, que é a mesma lógica que a gente usa com comida, por exemplo. Por que você come a sobremesa depois? Porque a sobremesa é o mais gostosinho ali, é uma sobremesa, uma coisa diferente. Você dificilmente vai comer o sorvete e vai comer uma salada depois. Geralmente é o inverso, né? Então eu vou comer a salada Adorei essa, e aí é o essa sistema de comparação. recompensa. Isso que é o legal. Então, assim, putz, eu não. Detesto fazer parecer. E eu adoro fazer treinamento. Eu adoro montar treinamento. Eu, particularmente, eu adoro. Então, o que ele recomenda? Putz, faz o parecer primeiro, que você não gosta, e como uma recompensa, você põe uma atividade mais legal. Eu achei isso assim. Muitas pessoas falam de colocar atividade no início do dia, mas não necessariamente é no início do dia, mas você usar como uma recompensa. Eu vou fazer primeiro uma atividade que eu não gosto e depois uma atividade que eu gosto. Eu achei isso muito bom e comecei a aplicar e sentir diferença mesmo, sabe? Eu já senti essa diferença, eu já apliquei os dois ali, já experimentei fazer o que eu não gostava primeiro e depois experimentei fazer o que eu gostava primeiro. O resultado de quando você faz o que você não gosta primeiro e depois vai fazer o que você gosta, você termina o dia até bem, né? Você termina ali, você sente que foi produtivo, porque você vê que o que você precisava resolver, que não era bacana, que não era legal, você resolveu ali com toda a atenção, com toda a energia que você precisava, e depois você fez o outro com muito mais calmaria, né? Porque você fez algo que já estava mais no automático seu, que já era algo que você sentia satisfação, que é o sistema de recompensa que você falou mesmo, Ale. E é importante dentro dessa questão de produção, de você ser produtivo, você está falando da questão de energizar, né? Então, assim, você ter uma mente, a energia, ela está totalmente relacionada à questão física e emocional. Então, por exemplo, se você não dormir bem, se você não dormir aquela noite, você provavelmente vai sentir menos energia. Se você comer muita tranqueira, muito açúcar, muito sal, você também não vai ter aquela energia. E pode ser também um fundo emocional. Por isso que é importante, né? Você está no trabalho que você gosta daquilo que você faz, porque senão você vai ter a redução de serotonina mesmo, que é o hormônio bem-estar. Eu só estou fazendo coisas que eu não gosto. Tudo no meu trabalho eu detesto. O que acontece? Sua energia também cai. Então, você ter esse equilíbrio de energia, tanto física quanto emocional, também é uma estratégia que vai te ajudar a ser produtivo. Você vê que a gente não está falando aqui para você pegar e colocar 10 itens e organizar esses itens. Você tem que perceber o que você faz, quais são as suas atividades. E uma coisa que eu aprendi com essa professora, eu vou até mencioná-la aqui, que é a Ângela, ela comentou nesse curso que é legal você, às vezes você está tão perdido, às vezes é melhor você limpar a sua agenda e começar do zero. Sabe aquela técnica da Marie Kondo para limpeza e organização? Não sei se você conhece ela. Uhum. Sim, conheço. Qual que é a estratégia dela de organizar? É tirar tudo do guarda-roupa, tudo, tudo, tudo. Então fica um caos. E aí você reorganizar, porque aí você vai tirar aquilo que você não usa mais, você vai redimensionar, e aí você consegue fazer uma agenda e você fazer isso periodicamente, né? Então, você montou lá uma agenda. Sua agenda não vai durar 6 meses, coisas acontecem, né? Então, você colocou lá semanalmente uma reunião, de um projeto, aquele projeto acabou, aquela reunião não faz mais sentido. Então, é justamente você o tempo todo ir se organizando e sentindo. Existem ferramentas ótimas? Existem. Mas não adianta você ficar na linha de, eu vou
produzir aqui, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e você não criar uma boa estratégia. Eu achei isso, essas dicas de produtividade e de atenção fazem bastante diferença, principalmente aquilo que você falou, Bru, a gestão da produtividade, o foco não ser o tempo, mas ser o meio. E eu achei legal que você falou também, Ale, que você trouxe todos esses pontos que estão linkados aí com esse artigo que você trouxe para esse episódio, que é fantástico esse artigo, é a questão da nossa consciência, né? A gente trazer para consciência. Acho que todos esses pontos, quanto mais informação, quanto mais consciência você tiver ali do que está te motivando, do que está fazendo com que você tenha energia no seu dia a dia, que você consiga se recarregar, trazer para consciência é o principal, né? A gente trazer todos esses pontos. Quanto mais consciente nós ficamos, mais fácil é de encontrar o caminho ali da produtividade, né? Ou seja, o caminho de fazer o que é preciso e entregar, às vezes, até além do que é necessário. Não, eu ia falar que, assim, existem várias técnicas, né, de ser produtivo. Você tem que pensar qual técnica e adaptar para a sua realidade, né? A gente daqui não sabe o que você faz, qual que é a sua atividade. É importante você fazer essa análise de qual atividade você faz e qual autonomia você tem. Tem muita gente que realmente não tem tanta autonomia para jogar as atividades ao longo do dia. Se bem que eu acho que com o home office aumentou bastante, né, a questão da autonomia. Mas você fazer essa Muito. análise que, assim, não tem como a gente falar assim, ó, faz isso primeiro, depois você faz aquilo. Não, depende da sua atividade, depende do contexto, da cultura da empresa que você tá, isso influencia bastante. E se você sente dificuldade, dependendo da sua senioridade, é legal procurar o gestor para te ajudar nisso, né? A definir prioridade. Por exemplo, putz, eu tô muito perdido. Conversa com o seu gestor, que isso ajuda a contribuir bastante, sabe? Bastante. Para a gente entender ali a expectativa e como que a gente vai usar os recursos da melhor forma, né? E exemplificando um pouquinho, Ale, até que a gente falou que precisa ter clareza, precisa ter foco na produtividade, e o que eu tinha dito, que o objetivo, o resultado, não é a produtividade em si, mas eu quero exemplificar para ficar um pouquinho mais fácil da galera pegar. Quando a gente fala de ter um objetivo, seria, eu estou dentro de uma empresa, eu quero ser produtivo no meu trabalho. Mas por que você quer ser produtivo? Eu quero ser produtivo para ser efetivada, ou eu quero ser produtivo para poder mudar de cargo, ser promovida. Esse é o seu objetivo. Quando você tem claro o que você precisa concluir, o que você precisa entregar, acho que fica muito mais fácil a gente linkar todos esses pontos que a Lê trouxe, que eu trouxe, para poder fazer o dia render mais, não na questão de gestão de tempo, mas render no sentido de entregar o que é necessário sem aquele sofrimento, né, Lê? Nossa, e sabe que uma coisa que eu estava pensando aqui, que eu sei que não é o foco do episódio, mas a gente já está indo para o finalzinho, mas eu vou fazer esse link, depois a gente pode voltar só com um episódio sobre isso. Agora, a gente tem muito conteúdo para consumir na internet, né? Muito conteúdo. Você tem webinar, você tem podcast, você tem livro, muito curso, e eu vejo que as pessoas, elas começam muitos cursos e não terminam. Isso tem tudo a ver com a produtividade, né? Então, você começar e finalizar as atividades, isso é super importante. Mas estou fazendo um link de você usar essa mesma sugestão da Bruna para o seu plano de desenvolvimento individual. Por que você está fazendo esse curso? O que você quer com ele? Voltar de novo para a questão da intenção, do propósito, né? Eu quero fazer esse curso porque eu quero essa promoção. Vou usar o seu exemplo. Porque eu percebo que as pessoas elas estão fazendo cursos, assim, à torta à direita, isso reduz a produtividade, porque você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu mesmo tenho esse problema, né, de começar várias coisas e às vezes não terminar, porque eu quero fazer 3 coisas ao mesmo tempo, então eu falo isso pra mim também, tá, gente? A gente aqui às vezes dá a sugestão e fica parecendo que a gente faz tudo perfeito. Pelo contrário, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda nisso. Eu fico vendo um monte de live, de webinar, quero consumir até coisa para trazer aqui pro Foca, e às vezes eu me perco real. Então, por exemplo, esse ano eu falei, eu não vou fazer mais nenhum curso, eu tô fazendo MBA, que já é um investimento de 2 vezes por semana, com aulas aos sábados, né? Então tem muita atividade, porque eu ficava toda hora colocando um curso, sabe, Bru? Então é legal Exatamente, Ale. fazer esse resgate de, não, eu vou fazer esse curso esse ano,
eu vou focar nisso. Porque senão você fica gerando frustrações, sabe? Você começa várias coisas e não termina, aí dá aquela sensação de não ser produtivo, de não concluir as coisas, e isso afeta demais aquela mente, né, que a gente está falando de energia, né, de energizar a mente. Umas coisas que energiza a gente é a sensação de conclusão. Quando você começa um monte de coisa e não termina, isso acaba com a sua motivação, a sua produtividade, assim, num nível grande, né? Então, é super, super importante a gente tomar esse cuidado. A gente até falou num episódio passado, que está saindo, assim, faz algumas semanas que a gente falou de motivação, falou de encerramento de ciclos e tudo mais, e essa motivação, ela pode ser influenciada por isso. Você começa super animado, 3 cursos, só que você não consegue equilibrar os 3, e aí você não termina nenhum e sua motivação cai. E você pode entrar num ciclo vicioso também de começar vários cursos e não terminar, e aí a sua autoestima vai baixar e a sua produtividade também. Nossa, é um ciclo assim como é que falo? Uma coisa contamina a outra e aí não é legal. Mas eu queria muito ouvir vocês, né? Vocês têm alguma sugestão, alguma dica que ajuda na produtividade sem essa romantização da produtividade e hiperprodutividade? A gente falou isso no início do episódio e vou repetir agora. Comenta aí, vocês encontram todos os nossos episódios no Spotify e as nossas redes sociais. É só seguir, foca no trabalho em todas elas. E eu tô lá no Instagram como Ale Falsarella e no LinkedIn como Alessandra Falsarella, então pode mandar sugestões por lá também pra gente conversar, que é muito bacana essa troca. Onde que o povo te acha, Bru? Vocês me encontram então no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram @bruna.garcia com 2 As. É isso então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!